Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia que nos concedes, a nossa gratidão pelos cuidados e por tudo que tens feito por cada um de nós. Queremos te agradecer por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida o que nós estamos aprendendo a cada dia. Uma vez mais pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, sabemos que Tu és poderoso, podes solucionar todo e qualquer problema. E que essas pessoas que nos escrevem sintam a Tua presença e o Teu poder atuando em suas vidas e que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua santa vontade. Queiras, ó Pai, ter misericórdia de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a vocês que têm orado por nós, pelo trabalho que nós realizamos aqui voluntariamente. E temos a certeza que muitas pessoas já se renderam aos pés de Jesus através dos estudos que nós aqui apresentamos. Não que nós temos poder para mudar a vida de ninguém, mas é o Espírito Santo que faz essa obra de convencimento e leva a pessoa a arrependimento e uma nova vida com Cristo. Eu quero agradecer a vocês que pedem que oremos por familiares que estão afastados do caminho do Senhor, familiares que ainda nunca aceitaram a Jesus, que possam também aceitar. E é isso que nós fazemos aqui cada dia. Apresentamos a palavra de Deus para que possamos estar em comunhão com Ele. Agora não deixe de ler a sua Bíblia. Ouvir os comentários, ouvir estudos é bom, pregações, mas o mais importante para a nossa vida espiritual é nós lermos a Bíblia. E esses versos que nós aqui citamos, anote os versos, sublinhe na sua Bíblia, leia-os e peça a Deus entendimento e também o desejo de viver na prática isso que a Bíblia está ensinando. Ontem nós falamos que o apóstolo Paulo disse que para ele viver era Cristo, mas o morrer era lucro. E que morte seria essa? Que lucro é esse morrer? Morrer de uma morte natural? Morrer num acidente? A pessoa está com todo o seu vigor, a pessoa jovem, de repente chega a notícia que a pessoa morreu. Isso é lucro? O que Paulo está dizendo aqui seria lucro morrer, mas morrer em Cristo. O que adianta nós vivermos aqui neste mundo, conseguirmos as coisas que nós lutamos para conseguir, ter sucesso materialmente falando, intelectualmente, ser bem-sucedido, mas não ter o nome escrito no livro da vida? O triste, irmãos, é aquelas pessoas que partem sem ter a certeza da salvação, sem ter aceitado a Jesus em sua vida. E é por isso que nós apelamos a cada momento para que se rendam à voz do Espírito Santo, se entreguem a Jesus enquanto é tempo. Nós não sabemos o que pode ser de nós daqui a pouco, amanhã, semana que vem, nós não sabemos. O nosso dia, o nosso tempo é hoje, é agora. Não é amanhã nem outro dia, é hoje que nós temos que tomar essa decisão. E que o Espírito Santo trabalhe com cada um de nós, nos ajudando a nos mantermos em comunhão com Deus. Em Filipenses, capítulo 1, nos versos 23 e 24, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Verso 23, estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Muitas pessoas entendem que, quando Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24, que o melhor seria partir e estar com Cristo, muitas pessoas pensam que Paulo estava dizendo que, ao ele morrer, imediatamente ele iria para os céus. Mas não é isso que a Bíblia ensina a respeito da morte.
A Bíblia ensina que todo ser humano que viveu e que morreu está no pó da terra, está aguardando o juízo. A Bíblia cita nome de algumas pessoas que foram trasladadas, foram para os céus, algumas pessoas. O caso de Moisés, de Elias, de Enoque. Mas os outros que a Bíblia não cita estão dormindo no pó da terra, desde Adão e Eva, os que morreram, Abel, que foi assassinado. Ele não foi para os céus, ele está no pó da terra. Então, quando nós lemos na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 9, e no verso 5, o sábio Salomão escreveu: os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Então, nós sabemos que um dia passaremos pela morte, mas como eu disse ontem, a menos que Jesus volte antes de nós morrermos, nós seremos transformados e arrebatados juntamente com os mortos que irão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo. Mas se Jesus não voltar logo, poderemos passar pela morte? Vamos cair no esquecimento. Os mortos não sabem de coisa alguma. Está aqui, Eclesiastes 9, verso 5. Não há nada que uma pessoa morta possa fazer. Então, como eu disse agora há pouco, muitas pessoas entendem que Paulo estava dizendo que ele queria partir e estar com Cristo, mas não no sentido de que ele iria, naquele momento que ele morresse, para estar com Cristo. Porque a Bíblia considera a morte como um sono. Então a pessoa, por exemplo, que morreu nos dias da igreja primitiva, quando os apóstolos começaram a pregar e se converteram e morreram na esperança da volta de Jesus, isso já faz 2000 anos, essas pessoas, quando ressuscitarem, é como se tivessem dormido alguns minutos. Irão abrir os olhos e contemplar Jesus, porque os mortos não sabem de coisa nenhuma. O meu pai já tem 58 anos que ele faleceu. Nós éramos crianças. Meu pai morreu na fé em Jesus Cristo. E a hora que ele abrir os olhos, quando soar a trombeta de Deus, Jesus estiver voltando, era como se ele tivesse dormido um pequeno sono. Para nós, hoje já se passaram 58 anos. É uma vida que nós passamos sem o pai. Mas para ele, que está morto há tanto tempo, vai ser como um pequeno sono. Assim é a morte. E nós lemos em João, o Evangelho de João, no capítulo 5, e nos versos 28 e 29, não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então vejam, aqui palavras do próprio Senhor Jesus. Ele falando que as pessoas não ficassem surpresas, porque iria vir o tempo em que todos os mortos iriam ouvir a voz de Deus nos seus túmulos e iriam ressuscitar. E isso nós cremos. Está aqui, palavras do próprio Senhor Jesus. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para receberem a recompensa. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Em João capítulo 11, no verso 11, Jesus ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Aqui, Jesus foi avisado que Lázaro estava doente e as irmãs de Lázaro queriam que Jesus fosse lá para curá-lo. Jesus não foi, passaram-se 3, 4 dias. Quando Jesus chegou, antes de ir, ele disse para os discípulos: olha, nosso amigo Lázaro dorme, vou acordá-lo. Então os discípulos disseram: mas se dorme está bem. Aí Jesus falou: não, eu estou falando da morte. Nosso amigo Lázaro morreu. E Jesus foi, está em João capítulo 11, anote aí para você ler na sua Bíblia. E Jesus foi, as irmãs de Lázaro quando viram Jesus choraram e disseram: se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus disse o quê? Que aquela morte era para que o nome de Deus fosse glorificado.
E Jesus pediu que o levassem até o túmulo onde Lázaro estava sepultado. Já 4 dias, Jesus chega lá, a pedra é removida e Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, ressuscitou. E então, eu pergunto aqui a vocês, como Lázaro se sentiria se quando ele morreu tivesse ido para o céu e aí passado 4 dias alguém chega para ele lá no céu e fala assim: ó, Lázaro, você vai ter que voltar porque Jesus está te chamando lá embaixo. Como Lázaro ia se sentir? Estava no paraíso, no céu, agora vai voltar aqui para a terra. O dor, sofrimento. É isso, irmãos, que nós precisamos entender. A pessoa que morre está no pó da terra, está descansando. E aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para a vida eterna. E os que rejeitaram a Jesus irão ressuscitar para a condenação eterna. O apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versos 16 e 17. Paulo ele escreveu: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Vejam, é isso que a Bíblia ensina. Paulo, ele disse que quando o Senhor voltar, a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí nós, diz ele aqui, os que ainda estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E aí subiremos todos, seremos arrebatados. Os que ressuscitaram, os que estiverem vivos na volta de Jesus, que estiverem salvos, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. É isso que a Bíblia ensina a respeito da morte. Então não pensem que quando Paulo disse que ele queria morrer e estar com Cristo, partir e estar com Cristo, não é que ele estaria naquele momento, mas é que quando a trombeta tocar e os mortos em Cristo ressuscitarem, é como se estivessem dormindo um pequeno sono. Fecharam os olhos e abriram contemplando Jesus. Isso, irmãos, é para todos nós. Não importa o momento que nós estamos vivendo em nossa vida, se é um momento alegre, feliz, festivo, se é um momento triste, de dor, de sofrimento, todos nós iremos comparecer perante o Senhor Jesus. Ao soar da última trombeta, se nós passarmos pela morte, nós iremos ressuscitar. E a morte foi como um pequeno sono para nós, aqueles que morreram. Nós hoje que estamos vivos, né? Eu disse agora há pouco, meu pai faz 58 anos que ele morreu. Para ele, vai ser um sono, para nós uma vida inteira, esperando o retorno de Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aí passando um momento de luto, perdeu alguém por esses dias, está sofrendo, está triste, está chorando, mas se mantenha firme na esperança. Jesus ainda pode demorar alguns anos a voltar, mas nós deveremos perseverar, porque aqueles que já dormiram no Senhor irão ressuscitar e se encontrar com Jesus. E nós precisamos, então, continuar nesta caminhada, amando, servindo ao Senhor Jesus, buscando ter comunhão com Ele todos os dias, fazendo a vontade dEle em nossa vida, obedecendo a Sua palavra, para que nós possamos também estar com Ele ao Jesus voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê forças para prosseguirmos nesta caminhada e que tenhamos a certeza de que ao Jesus voltar, nós seremos transformados e seremos levados para viver com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe.